Olá, eu sou Suzana Styling e hoje eu venho conversar com vocês a respeito de O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Esta é uma edição bilíngue, francês-português, uma tentativa minha de retomar meus estudos em francês, que eu fiz uns anos atrás, gostava muito, me dedicava com mais afinco e está bem abandonado, assim, nos últimos anos tem ficado bem abandonado. Então, foi essa minha tentativa de resgatar meus estudos em francês. Bom, esta obra foi publicada em 1909 por Gaston Leroux. Ele era um importante jornalista de tribunal, ele fazia investigações de casos que ganhavam mais destaque na França e vinha de uma família da alta burguesia de Paris. O pai dele era um construtor, assim, ele deixou quase 1 milhão de francos como herança para Gaston Leroux, mas que ele rapidamente perdeu esse dinheiro com apostas, sabe, essa vida boêmia, né? E, enfim, ele acabou se dedicando nas horas vagas à escrita e, claro, por ser um jornalista investigativo, ele acaba criando essa história nesses moldes, né, de uma grande investigação. Então, essa história vai se construir através de informações assim registradas em diários, em memórias de algumas pessoas que são entrevistadas, cartas trocadas, também bilhetes deixados, tudo são pistas para se investigar o que se passou na Ópera Garnier, que é a Ópera de Paris. Essa história vem sendo contada por um narrador, investigador, que junta esses retalhos 30 anos após o ocorrido. E o que ocorreu foi uma onda forte de uma história fantasmagórica, de pessoas afirmando que existia um fantasma ali que assombrava o interior da Ópera de Paris. E não só assombrava, não só causava grande terror nas pessoas, mas também causava mortes. Entre essas pessoas desaparecidas ou mortas está Christine Daae, o Visconde Raoul, esses dois desapareceram, e o irmão do Visconde, o Conde Philippe. Este foi encontrado morto no lago do subsolo da Ópera de Paris. A Ópera de Paris é uma construção que levou 15 anos para ser concluída, é uma construção belíssima e extremamente famosa no mundo inteiro. Hoje é mais tratada como Ópera Garnier, este nome é uma homenagem ao seu arquiteto Charles Garnier, e Gaston Leroux criou toda essa narrativa nesse cenário. É importante se dizer que a Ópera de Paris foi construída sobre um terreno pantanoso. Ele, na verdade, tinha ali um lençol freático elevado, então ele ficava muito próximo à superfície da terra. Em épocas chuvosas, era muito fácil daquela água vir à tona, né? Transbordar, enfim. Então se teve que fazer um trabalho prévio ali na sua estrutura, galerias, para isolamento dessa água, mas ainda assim tinha aquele lago, né? Tem esse lago famoso lá embaixo da Ópera de Paris. E aí, nesse lago, é o cenário de morada do Fantasma da Ópera. Em 1875, a Ópera de Paris foi inaugurada. Mas, no meio desta construção, lá por 1871, quando houve a Comuna, que foi um levante popular, onde operários tomaram o poder, né, em Paris. Então foi a primeira vez que um governo socialista, né, inspirado em pontos socialistas, se criou na história da humanidade. E eles tomaram poder por aproximadamente 2 meses. Mas a própria França esmagou essa comuna. Então, essas mortes que ocorreram, muitas delas se diz que aqui no livro, né, tem nas notas de rodapé descrito isso, que muitos foram mortos ali naqueles subterrâneos do ópera. Agora não é da ficção que estou falando em realidade. Então houve muita tortura ali, porque enquanto a Ópera Garnier estava sendo construída, as galerias ali, elas eram propícias a se fazer coisas às escondidas, né? Então ali aconteciam torturas, aconteciam mortes, calcula-se que 20 mil pessoas aproximadamente foram mortas
nessa revanche, né, que a França fez contra esse governo provisório de operários, a Comuna. Então, tem histórias de horror, assim, durante a construção da Ópera de Paris, diz que os operários, então, que construíam ali, falavam que ouviam gemidos, ouviam barulhos, gritos, sabe, cenas assim, ouviam sons de cenas angustiantes, dolorosas. Então começou a se falar muito em fantasmas naquela época da construção. Então repare que a Comuna de Paris aconteceu no período em que de fato a Ópera de Paris estava sendo construída. Então Gaston Leroux, ele se apropriou desses elementos para construir aqui essa história. Bom, então aqui nesta investigação da história de Gaston Leroux, se busca saber o que aconteceu lá naquele período onde se falou tanto em fantasma da ópera. Quer-se saber o que aconteceu com a prima-dona da ópera, né, que foi a Christine Daae, uma das pessoas que ficaram desaparecidas naquela ocasião, e o Visconde Raoul. Durante essa investigação, vai se descobrindo que há muito de realidade no que ocorria, as mortes eram reais. Então, de fato, existiu ali um fantasma só que de carne e osso. E, de fato, vai se tratar de um homem que tinha as feições desfiguradas, né? E ele era extremamente habilidoso com a arte da marcenaria. Ele trabalhou na construção, agora falando de modo fictício, na construção da Ópera de Paris. E ele sabia, assim, do que acontecia por detrás das paredes. Algumas paredes eram móveis que se apoiavam num pequeno elevado no chão e elas se faziam virar e revirar, né, da direita para a esquerda ou simplesmente virava ao contrário, no seu inverso. Tinha muitas coisas, porque por se tratar de uma ópera, era necessário criar cenários, então as paredes precisavam ter essa mobilidade. E como o fantasma da ópera havia sido um dos construtores dali, ele sabia muito bem como lidar com tudo, ele conhecia cada palmo dos subterrâneos da ópera. E ele se aproveitava disso para manipular os diretores da ópera, o corpo de baile. Então, tudo que ele queria que fosse feito ali, ele exigia que o camarote número 5 fosse só dele. E se não respeitassem isso, ele aterrorizava quem tivesse pago para assistir a ópera naquele camarote, sabe assim, causando horror no público. Umas coisas assim que ele ia manipulando tudo, né? E ele, inclusive, manipulou Christine, que era uma simples funcionária ali da ópera, né? Ela tinha o gosto pelo canto, mas não tinha aquela voz adequada, né? Então, por ser órfã, ingênua, ela acabou caindo nas lábias do fantasma da ópera, que se encantou com ela, e ele se fez passar pelo anjo da música, que Christine, quando tinha o pai vivo, ainda criança, esse pai era um homem assim muito habilidoso com a música, né? Com a arte da música, era um grande violinista. E ele dizia para ela, quando criança, que um dia o anjo da música viria visitá-la. E o fantasma da ópera ouviu uma dessas conversas dela e ele se apropriou dessa história, né? Então ele se fez passar pelo próprio anjo. Então ela não via o fantasma, ela escutava a voz dele, ela sentia a presença dele no seu quarto. E ela, claro que se assustava muito com isso, mas depois acabou se familiarizando. E ele ficou dando aulas de canto a ela, né? Aprimorando a sua voz, e ela de fato se tornou assim a grande estrela daquela ópera. Deu-se que o Visconde Raoul estava junto com seu irmão, o Conde Felipe, assistindo à apresentação no dia em que Christine faz essa sua primeira participação, que chamou a atenção de imediato assim do público. A sua voz se destacou grandemente e chamou, enfim, encantou a todos. E o Raoul quis ir lá felicitar ela, né? E daí por diante, enfim, o Raoul, ele acaba se encantando com essa moça e vira a paixão, né? Aqui vira o casal romântico da situação. Mas Raoul vai ficar sabendo que existe alguém
que está no controle de Christine, porque ela toma atitudes assim muito estranhas, então ele começa a ficar desconfiado, ele é um homem ciumento, e até que ele descobre que tem esse fantasma da ópera. E é óbvio, ele não é bobo, ele não é um ingênuo, ele já se toca que é alguém fazendo o papel de fantasma, né? Diferente da Christine, que ela de fato acha que é um ser de outro mundo, é o anjo da música que vem falar com ela. Num dos seus trabalhos como repórter investigativo, Gaston Leroux ele vai cobrir um caso que acontece dentro do ópera, que foi um suporte dos candelabros da Ópera de Paris, que ele despenca lá do alto e cai sobre um dos patronos da Ópera de Paris, matando este homem. Então isso foi uma realidade. Gaston Leroux usa também desse episódio e ele joga aqui na história do fantasma da ópera. Vai acontecer essa morte, né, provocada pelo fantasma, vai se mostrar que ele que faz, enfim, tudo que acontece de ruim ali é o fantasma fazendo para, sim, aterrorizar as pessoas, porque ele quer o respeito, ele quer ter a autoridade ali, ele quer mandar em tudo, ele quer ganhar dinheiro também, ele tem muitos interesses. Além, claro, do interesse romântico, né, com relação a Christine. Então vamos ter aí uma longa história de perseguição, de investigação, porque aos poucos somente que a gente vai descobrindo tudo. E tem muita coisa aí a ser contada, né? Eu estou falando de um modo bem resumido e buscando também esconder algumas coisas, né? Omitir algumas coisas que será interessante que o próprio leitor descubra na sua experiência de leitura. É uma história interessante demais, ela foi adaptada para balés, para cinema, já em 1925, quando ainda era cinema mudo, houve a sua primeira adaptação para o cinema. Gaston Leroux veio a falecer 2 anos após, então ele em vida, ele viu todo o sucesso desta história dele. Ela foi adaptada para óperas, séries de TV, assim é uma coisa que se propagou, né? Tomou dimensão mundial e até hoje é tão bem recebida pelo público, né? Então Gaston Leroux deixou aqui a sua marca fortíssima na literatura mundial, com o Fantasma da Ópera. E eu convido você a conhecer essa história com o seu próprio olhar, né, sobre tudo isso. Eu espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Eu agradeço a sua presença aqui no canal. Por favor, dê o seu joinha, compartilhe, comente se você já conhece essa história e quais as suas impressões sobre ela. Eu aguardo você na próxima semana com uma nova resenha. Um grande beijo e até lá!